O céu sobre Manhattan estava ainda pisado com os últimos tons da noite quando Bradley Hart tropeçou para fora de um Mercedes S-Class preto, sua camisa meio abotoada, o cheiro forte de perfume Dior agarrando-se a ele como culpa. O amanhecer nem tinha chegado, mas ele usava a pesada satisfação de um homem que acreditava ser intocável. Seu telefone estava morto, seu hálito denso com champanhe, e a memória de Diana Brooks rindo em sua suíte de hotel ainda se enrolava em sua mente como fumaça. Ele passou seu cartão-chave na porta de seu condomínio no Upper West Side, esperando o cheiro quente do café de canela de Evelyn, o suave zunido de desenhos animados para seu filho e o familiar barulho da vida matinal. Em vez disso, nada. Apenas silêncio. Silêncio denso, antinatural. Ele franziu a testa. Eve! Ele chamou para fora, sua voz rouca da noite que ele se recusava a lembrar totalmente. Mason. Nenhuma resposta. Um estranho arrepio subiu pela sua nuca. Ele caminhou em direção à sala de estar, as solas de seus sapatos batendo muito alto contra o piso de madeira. Então ele congelou. O apartamento parecia errado. As fotos de família emolduradas tinham desaparecido. Os carros de brinquedo que Mason sempre deixava espalhados estavam faltando. O cabide onde o trench coat bege de Evelyn geralmente pendurava estava vazio. O ar parecia oco, desprovido de calor. Na ilha de mármore da cozinha jazia um único envelope pardo. Ao lado dele uma caixa Tiffany, a mesma que ele havia jogado em Evelyn 2 semanas antes como um pedido de desculpas preguiçoso após outra noite tarde de trabalho. Mas dentro da caixa não havia um colar. Era o anel de casamento de Evelyn. Seu coração parou. Mãos tremendo, Bradley rasgou o envelope pardo. Papéis se espalharam como uma tempestade súbita. Documentos legais, capturas de tela, extratos bancários e uma certidão de nascimento com uma linha preta em negrito desenhada sobre o sobrenome Hart. Em seu lugar, Mason Hartley, o nome de solteira de Evelyn. Bradley piscou, incapaz de respirar. Ela não podia, ela não faria, ela não tinha o direito. Então ele viu uma única nota manuscrita colocada cuidadosamente em cima de tudo. Um pai que volta para casa ao amanhecer cheirando a outra mulher não merece dar nome ao meu filho. Considere esta sua primeira consequência. Seus joelhos quase cederam. Mas o verdadeiro golpe veio a seguir. Uma foto brilhante enfiada atrás da nota. Ele, dormindo, sem camisa, na suíte de hotel de Jenna. Suas unhas vermelhas traçando sua mandíbula enquanto ela sorria para a câmera. Alguém a havia tirado enquanto ele estava desmaiado. E alguém a havia enviado para sua esposa. Bradley cambaleou para trás, segurando o balcão para se equilibrar. Sua mente disparou, negação, lutando contra o pânico. Evelyn não era dramática, ela não era impulsiva. Se ela fosse embora, ela tinha um plano. Um plano perigoso, calculado. Ele pegou os papéis novamente. Uma página estava carimbada pelo escrivão do condado. Uma petição para custódia total. Um pedido para remover seu sobrenome de todos os registros legais. E na parte inferior, em tinta que ainda não havia secado completamente, arquivada às 2h14 da manhã, apenas algumas horas atrás. A respiração de Bradley veio em rajadas curtas enquanto ele olhava em volta do apartamento vazio, percebendo tarde demais que a vida que ele dava como certa, a esposa, o filho, o lar, não era mais dele, e o amanhecer estava apenas começando. Onde diabos você está? Evelyn, ele sussurrou, mas no fundo ele já sabia. Ela tinha ido embora porque desta vez ela finalmente parou de perdoá-lo. O pulso de Bradley batia em seus ouvidos enquanto ele empurrava os documentos de volta para o envelope, seus dedos tremendo violentamente. Seu primeiro pensamento foi negação. Isso tinha que ser algum tipo de birra emocional de Evelyn. Ela não era forte o suficiente para deixá-lo. Ela não era ousada o suficiente para arquivar nada sem aviso.
Ela teria chorado, implorado, suplicado, como sempre fazia. Mas então ele viu o carimbo do escrivão novamente. 2 horas 14 da manhã. Arquivado. Oficial. Irreversível. Sem uma luta. Um gosto amargo subiu por sua garganta. Ele arrancou a certidão de nascimento do balcão e olhou para o novo nome novamente como se fosse um insulto pessoal gravado em pedra. Mason Hartley. Não Hart. Não seu legado. Não sua linhagem. Ele bateu no balcão com a palma da mão, o eco ricocheteando pelo apartamento vazio. Ela não pode fazer isso. Ela não pode. Mas os quartos vazios não contestaram. Eles apenas o fizeram sentir-se mais sozinho, mais exposto. Bradley pegou a próxima pilha de papéis, examinando-os com um pavor crescente. Havia capturas de tela de suas mensagens de texto com Jenna, aquelas que ele pensava ter deletado, aquelas que ele pensava que ninguém jamais veria. Ele rolou com um polegar tremendo. Ela não vai sair. Evelyn é muito dependente. Apenas espere até eu conseguir a promoção, então descobriremos o resto. Ela é chata, Jenna. Você é quem me faz sentir vivo. Ele engoliu em seco. Evelyn deve ter impresso tudo. Semanas de mensagens, meses de mentiras, cada emoji, cada confissão bêbada. Havia algo pior. Uma gravação. Ele a tocou. Sua própria voz arrastada, arrogante, inconfundivelmente sua, preencheu o quarto silencioso. Evelyn é estúpida o suficiente para assinar qualquer coisa. Eu digo a ela que é papelada de rotina. Ela assina. Ela está muito cansada com o filho para me questionar. Bradley deixou o telefone cair como se o tivesse queimado. Essa gravação não era de Jenna. Era de sua própria sala de estar. Ele reconheceu o zumbido suave da máquina de lavar louça deles ao fundo. Evelyn deve tê-lo gravado meses atrás. Durante um de seus rants descuidados, o envelope de repente parecia um caixão feito por ele mesmo. Ele examinou o próximo conjunto de documentos, registros legais, extratos financeiros, formulários fiscais. Seu coração gelou. Ela tinha cópias dos formulários de investimento fraudulentos que ele a pressionou a assinar. Formulários que ele arquivou em nome dela, para que não se vinculasse a ele se as coisas dessem errado. Formulários que poderiam enterrá-la e a ele. Ele pensou que ela nunca notou. Ele pensou que ela estava muito exausta, muito confiante, mas ela notou tudo. Havia mais uma folha, uma linha do tempo que Evelyn digitou com datas, recibos, capturas de tela de câmeras de segurança, notas detalhadas sobre suas saídas, as noites em que trabalhou até tarde, as noites em que a deixou sozinha com um bebê chorando, enquanto ele festejava em lounges na cobertura e bares de hotel. Na parte inferior, ela havia escrito: "Esta é a última vez que você aposta minha vida pela sua carreira." Eu acho. Ele sugou uma respiração profunda. Então outro revés. Uma carta endereçada diretamente a ele. Bradley, eu não estou destruindo sua vida. Você fez isso sozinho. Eu estou protegendo nosso filho de crescer, pensando que abandono é normal, que infidelidade é aceitável, que um pai pode desaparecer na noite e entrar quando bem entender sem consequências. Eu pensei que você era um bom homem uma vez. Eu estava errada. Mas eu não mais deixarei Mason pagar o preço pelos meus erros. Se você dobrar o ovo, Evelyn. Bradley sentiu uma raiva súbita e selvagem o atingir. Você acha que pode simplesmente me apagar assim? Sua voz falhou. Você acha que é a vítima? Ele pegou o envelope e o arremessou pela sala. Papéis se espalharam como neve. Ainda furioso, ele invadiu o corredor em direção ao quarto de Mason, desesperado por algo familiar para se agarrar. Mas quando ele abriu a porta, o vazio o atingiu novamente. O berço tinha ido embora. As gavetas da cômoda estavam vazias. A luz noturna do dinossauro estava faltando. Mesmo as pequenas letras de blocos de madeira soletrando Mason Hart acima da cama. Sumiram. Apenas um fraco retângulo na parede permaneceu onde elas costumavam pendurar.
Foi a primeira vez que Bradley sentiu algo quebrar dentro dele. Algo real. Algo gelado e aterrorizante. Porque a verdade finalmente o atingiu. Evelyn não estava blefando. Ela não estava sendo emocional. Ela não estava esperando que ele voltasse para casa e pedisse desculpas. Ela tinha terminado. E pela primeira vez em sua vida, Bradley Hart percebeu que ele havia realmente perdido o controle. A memória voltou a Bradley em fragmentos agudos, dolorosos e indesejados. Enquanto ele estava na porta do quarto esvaziado de Mason, ele tentou ancorar-se à última noite que parecia normal. A última noite que parecia, pelo menos na superfície, uma família. Tinha sido apenas 3 noites antes. Evelyn tinha preparado o jantar, frango com limão, vegetais assados e os pequenos pães que Mason amava. O apartamento tinha cheirado quente, da maneira que um lar deve cheirar. Mason sentou em sua cadeira de alimentação, balançando suas perninhas, batendo sua colher no ritmo de uma música de desenho animado presa em sua cabeça. Papai, você está atrasado, Mason tinha dito. Não acusatório, apenas factual. Crianças não tinham o vocabulário para a decepção, elas apenas a viviam. Bradley havia bagunçado o cabelo de Mason, largando sua pasta no balcão. Estou aqui agora, amigão. No fogão, Evelyn se virou, sorrindo suavemente. Era um sorriso exausto, o tipo que uma mulher dá quando está travando uma guerra silenciosa que ninguém vê. Ela usava um moletom grande, seu cabelo preso em um coque bagunçado. Não glamourosa, não polida, apenas real, apenas humana. Você conseguiu chegar antes da hora de dormir, ela disse, como se agradecida por um milagre. Ele se lembrou de encolher os ombros, pegando uma garrafa de água com gás à geladeira. O trânsito não estava terrível. Isso era uma mentira. Ele esteve em seu carro rolando o Instagram de Jenna por 15 minutos, antes mesmo de ligar o motor. Mas Evelyn não havia questionado. Raramente o fazia. Esse foi o erro dela e seu conforto. Eles comeram juntos, e por um momento, parecia uma imagem de uma vida que ele mal apreciava. Evelyn cortou o frango de Mason em pedacinhos, soprando em cada garfada. Mason tagarelava sobre a pré-escola, sobre seu amigo Ollie, sobre querer ser um bombeiro ou talvez um dinossauro. E Bradley, ele mal ouvia. Seu telefone zumbia constantemente com notificações de Jenna. Mensagens paqueradoras, selfies, uma foto de suas pernas estendidas sobre uma cama de hotel. Evelyn não comentou, mas ele viu seus olhos piscarem para o telefone cada vez que ele acendia. Havia uma tensão em sua mandíbula, um engolir que ela tentou esconder. Após o jantar, Evelyn deu banho em Mason, enquanto Bradley fingia responder e-mails. Ele os observou da porta do banheiro por um momento, Evelyn ajoelhada ao lado da banheira, Mason espirrando, rindo. A paciência de Evelyn, sua gentileza, a maneira como ela limpava a água dos cílios de Mason com a ponta de uma toalha, tudo parecia distante para ele, como uma cena de filme da qual ele não fazia parte. Mais tarde, Evelyn colocou Mason na cama, lendo o mesmo livro de dinossauro pela 1000ª vez. Ela beijou sua testa, sussurrando, "Boa noite, meu coração." Com o Scram. Quando ela saiu, Bradley tinha sua gravata solta, rolando novamente. Ela se encostou na porta, tentando envolvê-lo. "Você recebeu o e-mail da pré-escola? Eles precisam de assinaturas dos pais até sexta-feira." "Sim. Vou olhar depois. E o médico de Mason disse que ele precisa de um acompanhamento na próxima semana." "Tudo bem," ela hesitou. "Você está bem, Brad?" "Sim." "Você tem chegado em casa cada vez mais tarde." Ele forçou um sorriso cansado. "É trabalho. Você sabe como é." "Eu acho." Ela lá sentiu, mas ele se lembrou da decepção diminuindo seus olhos. Ainda assim, ela tentou. "Sinto sua falta," ela sussurrou, chegando perto o suficiente para que seus dedos roçassem sua manga. "Quase não conversamos mais." Bradley beijou sua testa mecanicamente, já na metade do caminho de volta para seu telefone. "Estou apenas cansado. Vamos conversar neste fim de semana."
Outra mentira. Horas depois, Evelyn adormeceu, encolhida em seu lado da cama, a mão repousando suavemente perto de seu travesseiro. Bradley não estava lá ao lado dela. Ele havia escapulido, dizendo a ela que precisava terminar um projeto. Na realidade, ele já estava a caminho de Jenna. Ele deixou para trás uma esposa dormindo, um lar pacífico e um filho que o pedia mesmo em sonhos. E agora, olhando para o espaço vazio onde o berço de Mason costumava estar, a verdade o atingiu como um soco no estômago. Aquela noite perfeita foi apenas perfeita para ele. Para Evelyn, tinha sido a última noite que ela tentou. A última noite que ela esperou. A última noite que ela acreditou que a família deles ainda existia. 3 milhas longe do silencioso desgosto do apartamento de Evelyn, outro mundo brilhava sob a luz de néon e perfeição curada. O mundo de Sloane Parker. Seu apartamento-estúdio em Midtown não era grande, mas cada centímetro dele foi projetado para a câmera. Anéis de luz empilhados nos cantos, mantas macias de cor bege penduradas sobre um sofá branco, uma penteadeira de mármore cheia de marcas de maquiagem de alta qualidade que ela fingia ter comprado. Uma caneta Montblanc repousava sobre uma pilha de cadernos, colocada ali apenas por estética. Seu iPhone capturava tudo: ângulos, reflexos, sombras. Ela não era rica ainda, mas estava perto o suficiente para ela acreditar que um homem poderia levá-la lá. Bradley Hart. Na noite em que Evelyn cozinhou aquele jantar de família quente, Sloane estava em sua varanda embrulhada em um elegante casaco preto, filmando um vídeo que ela enviaria com a legenda, manifestando abundância. Atrás dela, o horizonte de Manhattan piscava como uma promessa. Quando Bradley chegou, ainda cheirando levemente a casa, ela não perguntou sobre sua esposa. Ela não precisava. Ela já havia decidido que Evelyn era o fantasma de uma vida que Bradley acabaria por abandonar. No momento em que ele entrou pela porta dela, ela o beijou como se fosse dona dele. Dentro de sua sala de estar, ela rolou pela pasta de rascunhos, pausando em uma foto da mão de Bradley, agarrando sua cintura em um lounge na cobertura na semana passada. Ela ainda não a tinha postado. Não até que ela soubesse que ele era totalmente dela. Mas ela aguardou. Seguro? Enquanto isso, do outro lado do rio, Evelyn dobrava as pequenas camisetas de Mason, cantarolando suavemente enquanto seu filho empilhava blocos no tapete. Ela não sabia que seu marido estava com Sloane. Ela não sabia que Sloane o estava gravando por meses. Pequenos clipes, confissões sussurradas, risadas bêbadas. Ela não sabia que Bradley não estava apenas traindo emocionalmente ou fisicamente. Ele estava sendo lentamente engolido inteiro por uma mulher que via oportunidade em cada fraqueza que ele expunha. Evelyn ainda acreditava no melhor nas pessoas. Ainda acreditava que poderia consertar seu casamento com paciência e suavidade. Esse era seu ponto cego. O mundo de Sloane continuava se expandindo, enquanto o de Evelyn encolhia silenciosamente. No início daquela semana, Evelyn havia se encontrado com sua irmã Megan para um brunch no Brooklyn. O café era pequeno, aconchegante, com canecas desparelhadas e menus de lousa. Evelyn empurrava seus ovos em seu prato enquanto Mason coloria com lápis de cera. Megan a observou franzindo a testa. Quando foi a última vez que Bradley chegou em casa para o jantar? Megan perguntou. Evelyn hesitou. Ele tem estado estressado, o trabalho é pesado, a empresa está expandindo. Ele está... Megan interrompeu suavemente. Toda vez que eu ligo, você está sozinha. Toda vez que a mamãe verifica, você está sozinha. Toda vez que Mason está doente, você está sozinha. A garganta de Evelyn apertou. Ele está tentando, mas Megan não amoleceu. Você está tentando. Ele está se acomodando. Evelyn piscou rapidamente, afastando as lágrimas. Mason estava observando, e ela não queria que ele visse a mãe chorar.
Megan pegou em sua bolsa e tirou um folheto de um terapeuta familiar. Apenas considere isso, ok? Evelyn forçou um sorriso. Não estamos nesse ponto. Mas no fundo, algo tremeu. Ela sentiu a distância crescendo, as paredes se fechando lentamente. Ela afastou o medo, culpando exaustão, hormônios, qualquer coisa menos a verdade. Ela não tinha ideia de que naquele exato momento, Bradley estava no apartamento de Sloane, rolando por viagens de luxo para a Califórnia, sussurrando promessas que ele nunca fez em casa. Naquela noite, enquanto Evelyn dobrava a roupa e Mason dormia pacificamente, Sloane postou uma selfie de sua varanda. Casaco escuro, vento em seu cabelo, luzes da cidade cintilando abaixo. Ela adicionou uma legenda que parecia inofensiva para qualquer outra pessoa. Algumas escolhas mudam sua vida para sempre. A única pessoa que sabia o que ela queria dizer era Bradley. E a única pessoa que deveria ter visto isso nunca viu. Porque Evelyn, leal até o osso, não seguia Sloane Parker em nenhuma plataforma social. Se ela tivesse, a verdade a teria destruído mais cedo. A noite em que tudo rachou não começou com drama. Começou com uma febre. Mason estava bem naquela manhã, rindo, construindo torres com seus blocos, seguindo Evelyn de cômodo em cômodo como uma pequena sombra. Mas no final da tarde ele ficou quente, depois assustadoramente corado. Evelyn pressionou a palma da mão na testa dele, sentiu o calor pulsando sob sua pele e seu estômago afundou. Mamãe, dói. Mason choramingou. O coração dela apertou. Ela pegou o telefone, ligou para Bradley imediatamente. Correio de voz. Ela tentou novamente. Correio de voz. Ela mandou mensagem. Mason está com febre. 38,8. Preciso que você venha para casa. 1 minuto se passou. Nada. 5 minutos. Ainda nada. Ela andava pela sala de estar, balançando Mason gentilmente em seus braços, sussurrando para ele, mantendo-o acordado, enquanto suas pálpebras pesavam muito. Às 18h42, seu telefone vibrou. Uma mensagem de Bradley. Jantar com cliente. Não posso sair. Dele Tylenol. Não. Estou preocupada. Não. Quão ruim está? Não, vou tentar ir para casa. Evelyn engoliu sua frustração e se concentrou em seu filho. Ela o enrolou em um pequeno cobertor, pegou sua bolsa e correu escada abaixo para chamar um táxi. Do outro lado da cidade, Bradley não estava em um jantar de clientes. Ele estava em um restaurante à luz de velas com vista para o East River, o River Café, onde cada prato parecia uma fotografia de uma revista de luxo. Jazz suave flutuava no ar. O horizonte refletia nas janelas como um sonho. E ao lado dele, vestindo um vestido vinho escuro, sentava-se Sloane. Ela se inclinou para a frente com um sorriso sedutor. Você está distraído esta noite. Bradley girou sua bebida. Foi uma semana longa. Seus olhos brilharam. Então, deixe-me melhorar. Debaixo da mesa, a mão dela deslizou pela coxa dele. Ele não se afastou. Seu telefone vibrou. Ele olhou para baixo. Uma foto de Evelyn. Mason pálido, cabeça apoiada em seu ombro, bochechas ardendo de febre. Sloane percebeu. Tudo bem? Bradley virou o telefone para baixo. Apenas coisas de casa. Nada urgente. A mentira saiu de seus lábios com muita facilidade. Sloane riu suavemente. Você é um ator tão bom. Não é à toa que os sócios o amam. Bradley sorriu, absorvendo o elogio. Ser admirado, ser desejado parecia intoxicante. Mais fácil do que ir para casa para exaustão e responsabilidade. Ele levantou seu copo para fazer as escolhas certas. Sloane tocou o dela levemente. Para escolher o que te faz feliz. E naquele momento, ele acreditava que estava. Enquanto isso, na sala de emergência no Queens, Evelyn andava pelo corredor descalça, os sapatos de Mason em suas mãos, porque ele disse que estavam muito apertados. As luzes fluorescentes zumbiam no alto, frias e implacáveis. Dr. Nathan Cole apareceu, um rosto familiar, alto,
calmo, com o tipo de presença que acalmava as pessoas instantaneamente. Evelyn tinha esquecido que ele fazia turnos aqui. Nathan, ela sussurrou, atordoada. Ele sorriu gentilmente. Ev, ei, deixe-me vê-lo. Ezra. Ela observou Nathan examinar Mason com mãos cuidadosas, falando suavemente o tempo todo, explicando cada passo para que Mason não tivesse medo. Sua paciência era infinita, sua voz reconfortante. Depois de alguns minutos, ele olhou para Evelyn. É provavelmente uma febre viral. Ele precisa de fluidos, repouso e monitoramento. Mas você fez a coisa certa, trazendo-o imediatamente. Algo dentro dela desabou. Alívio, medo, exaustão, tudo emaranhado. Ela explodiu em lágrimas silenciosas. Sinto muito, ela sussurrou. Eu apenas estou sozinha esta noite. Os olhos de Nathan suavizaram, mas não com pena, com compreensão. Você não está sozinha agora, ele disse gentilmente. E pela primeira vez em meses, Evelyn sentiu que alguém estava falando sério. 2 horas depois, Mason estava estável e dormindo. Evelyn sentou-se ao lado da cama do hospital, segurando sua pequena mão, seu polegar roçando a linha de IVA fraca colada em seu pulso. Seu telefone zumbiu novamente. Uma nova mensagem de voz de Bradley. Ela apertou o play. Sua voz era casual, irritada, arrastada o suficiente para revelar as bebidas que ele havia tomado. Eve, pare de me ligar. É apenas uma febre de criança. Você torna tudo dramático. Eu o verei amanhã. Sua respiração engasgou. Apenas uma febre de criança. Apenas. Algo dentro dela se quebrou, não alto, mas completamente. E naquele silencioso quarto de hospital, Evelyn Hart fez sua primeira escolha real em anos. A escolha de parar de esperar por um homem que nunca a escolheria de volta? No momento em que Evelyn carregou Mason pela porta da frente, era quase meia-noite. O apartamento estava escuro, imóvel e sufocantemente silencioso, como se já soubesse que uma tempestade estava chegando. Mason se mexeu em seus braços, sua bochecha febril pressionada contra seu ombro. Ela beijou sua têmpora, sussurrando. Estamos em casa, bebê. Embora o lar não parecesse mais um lar, ela o deitou gentilmente em sua cama, acendeu a luz noturna do dinossauro e sentou-se ao lado dele até que sua respiração se acalmasse em ritmos suaves e superficiais. Somente quando ela teve certeza de que ele estava dormindo, foi que ela finalmente se levantou e entrou na sala de estar. E foi então que a porta da frente se abriu. Bradley entrou cambaleando, cheirando a uísque caro e perfume de outra pessoa. Sua gravata estava torta, seu cabelo despenteado, sua camisa amassada de maneiras que nada tinham a ver com o trabalho. Ele congelou quando a viu. Eve, por que você está acordada? A voz dela era plana, exausta. Mason estava com febre de 39,4. Ficamos na emergência por horas. Ele piscou, confuso. Ele é uma criança. Crianças pegam febre. A mandíbula dela apertou. Você não atendeu minhas ligações. Eu te disse, estava em um jantar de cliente. Ela olhou para ele, realmente olhou, e pela primeira vez o viu sem as desculpas que vinha dando a si mesma por anos. Ele não a encontrava nos olhos, ele não podia. Você não estava em um jantar de cliente, ela sussurrou. Você estava com ela. O rosto de Bradley enrijeceu. Não comece isso esta noite, Evelyn. Estou cansado. Cansado, a voz dela falhou. Eu o carreguei por um hospital lotado enquanto ele chorava por você. Sentei-me sozinha em uma sala de exames, implorando aos médicos para ajudá-lo a respirar. Ouvi sua mensagem de voz me dizendo que eu estava exagerando. E você está cansado? Ele suspirou irritado. Você é sempre emocional. Evelyn deu uma risada quebrada e trêmula. É isso que você diz a ela? Que sou emocional? Que sou dramática? Que sou um fardo? Sua mandíbula se contraiu. Ele não disse nada. E essa foi toda a resposta que ela precisava. Ela se aproximou, os olhos ardendo não com raiva, mas com clareza.
Assinei aqueles formulários de imposto porque confiei em você. Eu fiquei em casa com Mason porque você disse que nossa família precisava de estabilidade. Engoli minhas dúvidas porque pensei que estávamos no mesmo time. Ele zombou. Ev, você está sendo ridícula. Você está criando problemas onde não há nenhum. Não, Bradley, ela disse baixinho. Estou finalmente vendo os problemas que sempre estiveram lá. Ele estendeu a mão para o braço dela, mas ela recuou. Estou cansada de lutar para importar para você. Ele revirou os olhos. Você não vai a lugar nenhum. Você não tem dinheiro. Você não tem apoio. Você não tem coragem. Por anos. Ele estava certo. Esta noite, ele não estava. Evelyn não elevou a voz. Ela não chorou. Ela simplesmente sussurrou a frase que mudou tudo. Não vou deixar nosso filho crescer pensando que isso é amor. Bradley zombou novamente, dispensando-a como sempre fazia, passando por ela em direção ao quarto. Ele não a viu parada ali, os ombros tremendo não de medo, mas de determinação. Ele não a viu entrar na cozinha, pegar uma pilha de documentos escondidos e colocá-los em uma pilha organizada no balcão. Ele não a viu arrumar uma pequena bolsa de emergência para Mason e guardá-la no armário. Ele não sabia que esta noite, enquanto ele dormia suas mentiras, Evelyn Hart silenciosamente tomou a decisão mais importante de sua vida. A decisão de deixá-lo. Não um dia. Não quando as coisas melhorarem. 8. Não depois do próximo pedido de desculpas. Mas logo. Mais cedo do que ele jamais esperaria. Na manhã seguinte, Evelyn acordou com um peso no peito que parecia diferente, mais firme, mais frio, quase empoderador. Ela preparou uma cafeteira em silêncio, movendo-se pela cozinha no piloto automático, enquanto Mason dormia no quarto ao lado. Cada canto do apartamento parecia frágil, como se uma respiração errada fizesse o espaço inteiro desabar. Ela verificou o telefone. Uma mensagem de Megan. Ligue para mim quando estiver pronta. Obrigado por assistir. Evelyn não hesitou. Ela ligou. Megan atendeu no primeiro toque. Evie, venha aqui agora. Brooklyn era um mundo diferente. Prédios mais antigos, ar mais lento, o cheiro de café e doces vindo dos cantos da rua. Evelyn carregava Mason no quadril enquanto subia as escadas para o apartamento de Megan. Sua irmã abriu a porta antes que ela pudesse bater. Uma olhada no rosto de Evelyn e a expressão de Megan endureceu com fúria protetora. Me conte tudo. Obrigado por assistir. Elas sentaram-se à mesa da cozinha, enquanto Mason coloria calmamente ao lado delas. Evelyn explicou a febre, a emergência, o correio de voz, as noites tardias, o perfume, as mentiras. Ela não chorou desta vez. Ela contou como alguém lendo as últimas páginas de um livro que já não fingia gostar. Megan ouviu sem interromper. Quando Evelyn terminou, sua irmã se levantou abruptamente e desapareceu em seu escritório. Momentos depois, ela voltou com uma pilha de pastas e um MacBook Pro prateado. Eve, ela disse calmamente, você não vai voltar para aquela casa sem um plano. Evelyn piscou. Eu nem sei por onde começar. É por isso que comecei para você. Ela abriu a primeira pasta, Noções Básicas de Direito de Custódia. A segunda, Passos de Separação Financeira. A terceira, Diretrizes de Documentação de Evidências. Era avassalador. Megan, eu não consigo fazer isso. Bradley, ele controla tudo. A voz de sua irmã se aguçou. Ele controla o que você o deixa controlar. Evelyn balançou a cabeça. Ele tem o dinheiro, os advogados, conexões. E você, Megan retrucou, tem a verdade. O peito de Evelyn apertou. Megan continuou. Ev, eu encontrei algo ruim. Ela abriu outro arquivo, um cheio de digitalizações de documentos financeiros. Evelyn não se lembrava de ter assinado. Seu estômago embrulhou. O que é isso? Formulários para contas de investimento em seu nome. Megan disse sombriamente. Transferências ilegais, do tipo que as pessoas vão para a prisão.
O sangue de Evelyn gelou. Ele me disse que eram documentos de rotina. Ele mentiu, Megan disse suavemente. E ele te fez a culpada, caso algo desse errado. Evelyn apertou uma mão trêmula na boca. A traição era uma dor física. Sinto muito, Megan sussurrou. Mas você precisava saber. Pela primeira vez desde que tudo começou, Evelyn sentiu algo mais forte que o medo. Raiva, não explosiva, não caótica, fria, controlada, perigosa. O que eu faço? Evelyn perguntou. Megan estendeu a mão sobre a mesa, apertando a dela. Comece a reunir suas provas. Cada mensagem, cada recibo, cada mensagem de voz, tudo o que ele já te fez duvidar. Ela deslizou uma pequena caixa de papelão em direção a Evelyn, uma embalagem simples da Amazon, cheia de pastas codificadas por cores, etiquetas e um scanner portátil barato. Comprei isso para você, ela disse. Comece a escanear tudo esta noite. Evelyn olhou para a caixa. Parecia tão simples, tão pequena, mas foi a primeira arma que ela já segurou. Megan se inclinou, voz baixa e feroz. Eve, me escute. Você não é fraca. Você não está presa. E você não está fazendo isso sozinha. Evelyn engoliu em seco. Eu estou com medo. Bom, Megan disse, tenha medo. O medo te torna cautelosa, mas não o deixe fazer você ficar. Evelyn fechou os olhos. Quando os abriu novamente, sentiu algo novo. Resolução. Porque pela primeira vez desde que se casou com Bradley Hart, ela tinha alguém lutando por ela. E ela estava finalmente pronta para revidar. O sol estava se pondo atrás do Upper West Side quando Evelyn voltou para o condomínio naquela noite. Mason, adormecido em seu carrinho. Seus passos eram lentos, cuidadosos, como se ela estivesse caminhando por uma vida que não era mais totalmente dela. O porteiro, Sr. Álvares, a cumprimentou com seu sorriso caloroso usual. Mas esta noite, sua esposa, Sra. Teresa Álvares, estava ao lado dele, braços cruzados, olhos gentis mas penetrantes. Sra. Hart, Teresa chamou suavemente. Um momento. Evelyn hesitou. Ela olhou para Mason, então assentiu. Eles se afastaram perto da pequena área de estar do saguão, um canto aconchegante cheio de vasos de plantas e luminárias suaves. Evelyn tentou sorrir, mas seu rosto parecia pesado. Você parece cansada, Sr. Álvares disse, sua voz tocada com preocupação. Mais do que o usual. Evelyn abriu a boca para negar, mas nenhuma palavra veio. Em vez disso, ela sentou, suas mãos tremendo levemente enquanto ajustava o cobertor de Mason. Teresa respirou fundo antes de falar novamente. Eu não ia dizer nada. Não é meu lugar. Mas às vezes, as mulheres precisam ouvir a verdade de outras mulheres. O pulso de Evelyn acelerou. Que verdade? A Sra. Álvares trocou um olhar com o marido, que silenciosamente se virou para lhes dar privacidade. Então ela se inclinou mais perto. Eu vi seu marido vir para casa em horas estranhas, ela disse gentilmente, mais vezes do que posso contar. A boca de Evelyn secou. Ele trabalha até tarde. Teresa balançou a cabeça. Não assim. Sua voz diminuiu carregada de simpatia. Algumas noites ele parecia bêbado. Algumas noites ele estava com uma jovem de casaco preto. Ela nunca ficava muito tempo. Ela sempre andava rápido, cabeça para baixo, agindo como se as câmeras não existissem. As palavras atingiram Evelyn como um soco que ela viu chegando, mas ainda não conseguiu evitar. Teresa continuou em silêncio. Sou casada há 43 anos. Eu sei como a traição se parece. E também sei como a negação se parece. Evelyn olhou para o piso de mármore até que ele se embaçou. Todo esse tempo, as pessoas tinham visto. As pessoas tinham sabido. Ela tinha sido a única que ainda se agarrava à esperança, remendando buracos em um navio afundando. Por que você não me contou antes? Ela sussurrou. Porque as mulheres raramente ouvem até estarem prontas, Teresa disse suavemente. E você parecia alguém ainda esperando que ele mudasse. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Evelyn
Antes que ela pudesse impedi-la, ela a enxugou rapidamente, envergonhada. Mas Teresa não tinha terminado. Eu também te vi, ela acrescentou, carregando seu filho sozinha, lidando com as compras sozinha, voltando para casa cansada, com medo, sobrecarregada, sozinha. Você merece algo melhor do que o fantasma de um marido. Evelyn sentiu sua respiração tremer. A verdade, dita em voz alta, era mais pesada do que ela imaginava, mas também libertadora. Alguém a tinha visto. Realmente a tinha visto. Não a versão que ela tentou projetar, a mãe forte, a esposa paciente, mas as rachaduras que ela escondia sob a superfície. Obrigada, Evelyn sussurrou, a voz falhando. Teresa pegou em sua bolsa e tirou um pequeno pendrive. Eu não deveria te dar isso, mas... As câmeras pegaram mais do que ele percebeu. Evelyn congelou. O que você quer dizer? Filmagem, Teresa disse. Datas, horários, entradas, saídas, prova. Prova real. Evelyn olhou para o pequeno objeto em sua palma, quase sem peso, mas pesado o suficiente para mudar o equilíbrio de sua vida. Por que você está me ajudando? Ela perguntou. Teresa sorriu tristemente. Porque um dia, muito tempo atrás, alguém me ajudou. Evelyn apertou o pendrive contra o peito. Esta noite, ela voltou para o elevador, sentindo-se diferente, não mais forte, ainda não, mas não mais cega. Pela primeira vez, ela tinha provas inegáveis. E pela primeira vez, ela não estava trilhando esse caminho sozinha. Na manhã seguinte, Evelyn levou Mason para a pré-escola, seus nervos tensos, seus pensamentos girando como fios soltos. Ela continuava a reviver as palavras da Sra. Álvares, as imagens no pendrive, os avisos de Megan, o correio de voz de Bradley. Cada pedaço de verdade pressionava contra suas costelas, ameaçando quebrá-las. Mas Mason, o doce e de olhos brilhantes Mason, era pura inocência. Ele segurou a mão dela e a balançou enquanto caminhavam, cantarolando uma melodia de seu desenho favorito. Sua febre havia diminuído, mas suas bochechas ainda estavam um pouco rosadas. Ela continuava tocando suas costas, verificando sua temperatura como um reflexo. Quando chegaram ao portão da pré-escola, Mason soltou a mão dela e correu em direção às outras crianças. Uma menininha chamada Harper o cumprimentou, suas Marias chiquinhas balançando. Oi, Mason. Quer construir uma torre? Sim, ele chilreou. Evelyn sentiu seu coração amolecer até que a mãe de Harper se aproximou dela com um sorriso hesitante. Evelyn, ela disse gentilmente, podemos conversar por um segundo? Evelyn se endireitou. Claro. Algo errado? A mulher se moveu desconfortavelmente. Ontem, Mason disse algo durante o lanche. Ele disse à professora que o papai não vem para casa porque o papai tem uma nova amiga. Ela fez uma pausa. As professoras não tinham certeza se deveriam te contar, mas eu pensei que você talvez quisesse saber. A respiração de Evelyn engasgou. Ele disse isso? A mãe de Harper assentiu com simpatia. Crianças percebem mais do que pensamos. Sinto muito. Evelyn a agradeceu e voltou para o portão, seu batimento cardíaco irregular. Ela encontrou Mason sentado no tapete lá dentro, construindo uma torre com Harper. Ela se ajoelhou ao lado dele, sua voz suave mas firme. Oi, querido, ela disse, afastando o cabelo dele. A mamãe pode te perguntar algo? Ele assentiu, olhos grandes e confiantes. Ontem na escola você disse que o papai tem uma nova amiga. Mason encolheu os ombros inocentemente. Papai cheira a outra pessoa. Seu coração se partiu. Por que você diz isso? Ela sussurrou. Porque ele disse simplesmente, quando o papai me abraça, ele cheira a mamãe às vezes, mas em outros dias, ele cheira a mulher de casaco preto, a que ri muito alto. Sua garganta se fechou. Lágrimas ardiam atrás de seus olhos, mas ela as forçou de volta. Ela não podia chorar na frente dele. Não agora. Amigo, ela disse gentilmente, há quanto tempo você vê o papai com essa mulher?
Mason apertou os olhos, pensando profundamente como só as crianças pequenas fazem. Há muito tempo. Ela me deu doce uma vez, mas papai disse para não contar para a mamãe. O chão sob Evelyn parecia inclinar-se. Suas mãos tremeram enquanto ela puxava Mason para seus braços, segurando-o mais forte do que nunca. Isso te deixou assustado? Ela sussurrou. Não, Mason murmurou contra o ombro dela. Isso me deixou confuso. Por que o papai me contaria um segredo seu? Segredos são ruins. Essas palavras a atingiram como um golpe. Foi isso. O ponto de ruptura. O momento em que a decisão deixou de ser sobre traição ou casamento ou finanças, era sobre seu filho. Ela recuou, segurando o rosto de Mason. Você não fez nada de errado, ok? Nada. Ele assentiu. E a mamãe, ela sussurrou, vai deixar tudo seguro novamente. Promete? Ele perguntou. A voz baixa. Ela beijou a testa dele. Eu prometo. Fim da citação. Enquanto ela saía da pré-escola, suas pernas tremendo, mas seu coração ardendo com clareza, ela sussurrou para si mesma o voto que deveria ter feito há muito tempo. Ele nunca crescerá pensando que segredo é amor. Esse foi o momento em que Evelyn Hard parou de sobreviver e começou a lutar. Na manhã seguinte à confissão comovente de Mason, o apartamento parecia estranhamente silencioso, muito parado, muito pesado, como se as paredes estivessem segurando a respiração. Evelyn moveu-se por cada cômodo com calma deliberada, mas dentro do seu peito tudo fervilhava. Ela acordou antes do nascer do sol. Não porque dormiu bem, ela mal tinha dormido, mas algo dentro dela pulsava com urgência, dizendo-lhe que hoje não podia ser desperdiçado, hoje importava. Ela preparou o café mecanicamente, olhando para o vapor subindo de sua caneca, tentando firmar suas mãos trêmulas. O aroma costumava trazer conforto. Agora tinha gosto de mentira, outro ritual mascarando uma vida em desintegração. Mason entrou na cozinha, com os olhos sonolentos, agarrando seu dinossauro azul de pelúcia. Evelyn o pegou, deixando seu corpinho quente derreter contra ela. Ela inalou o cheiro de seu shampoo e o segurou por mais tempo do que o normal. Mamãe, você está abraçando muito forte, ele murmurou. Desculpa, bebê, ela sussurrou, relaxando o aperto. A mamãe apenas te ama muito. Fim da citação. Enquanto Mason comia cereal, Evelyn abriu seu velho MacBook Air e forçou-se a olhar as fotos que havia evitado por meses. Todos os pequenos momentos que antes significavam tudo. O casamento no City Hall, seu primeiro pequeno apartamento, a imagem do ultrassom orgulhosamente colada na geladeira. O primeiro aniversário de Mason com decorações caseiras porque eles não podiam pagar mais naquela época. Naquela época, Bradley ainda olhava para ela como se ela significasse algo. Agora ele a olhava como um incômodo. Seus dedos pairaram sobre uma foto em particular. Bradley dormindo no sofá com o recém-nascido Mason em seu peito. Ela costumava olhar para aquela foto em busca de força em dias difíceis. Agora a fazia doer o peito com uma dor que ela não conseguia nomear. Ela fechou o laptop suavemente. Então ela começou. Ela pegou a caixa da Amazon que Megan havia lhe dado. As pastas, o scanner, o USB da Sra. Álvarez. Um por um, ela categorizou tudo. Capturas de tela, extratos bancários, registros de data e hora, recibos de despesas noturnas em bares onde ela nunca esteve, fotos de manchas de batom em colares, cada mensagem de voz onde Bradley descartou suas preocupações. Seu coração se partia a cada página, mas sua resolução ficava mais forte. Mason perambulou, arrastando seu dinossauro. Mamãe, o que você está fazendo? Ela forçou um sorriso gentil. Mamãe está apenas fazendo um trabalho importante de adulto. Ele assentiu solenemente como se entendesse. Talvez sim. Depois do café da manhã, Evelyn moveu-se pelo apartamento, pegando o que realmente pertencia a ela.
As histórias favoritas de Mason, suas roupas, a pintura a dedo emoldurada que ele fez no último Natal, seus próprios essenciais, algumas roupas, documentos, seu laptop, a pulseira de sua avó. Ela deixou para trás as bolsas de grife que Bradley comprou depois de cada discussão, os sapatos caros que ele escolheu para melhorar seu visual, as joias que ele jogou na cama como ataduras para as feridas que ele causou. As coisas reais, as coisas com amor, cabiam em 2 malas. Às 11 da manhã, ela recebeu uma mensagem de texto de Bradley. Chegarei tarde esta noite, não espere por mim. Nenhuma desculpa pela noite passada. Nenhuma preocupação com Mason. Nenhum esforço. Apenas suposição. Suposição de que ela sempre estaria lá. Evelyn olhou para a mensagem por um longo momento. Então ela silenciosamente deletou o nome dele da sua lista de favoritos. O apartamento ainda estava iluminado pelo sol, pacífico, enganosamente normal. Uma manhã normal, um dia normal, uma vida normal. Mas Evelyn sabia a verdade. Essa não era uma manhã comum. Era a última que ela viveria nesta casa como esposa de Bradley Hart. E o primeiro passo para se tornar alguém que ela deveria ter sido o tempo todo. O tribunal no centro de Manhattan era mais frio do que Evelyn esperava. Seus pisos de mármore, corredores ecoantes e luzes fluorescentes tiravam o calor do ar. Ela segurava a certidão de nascimento de Mason em uma mão e uma pasta de documentos na outra, as bordas ligeiramente dobradas de quão firmemente ela as segurava. Megan caminhou ao lado dela, firme e afiada em seu blazer sob medida. O tipo de mulher que ninguém ousava interromper. Você não precisa ter medo, ela murmurou. Ele não saberá que você arquivou até que o aviso chegue à caixa de correio dele. Não tenho mais medo dele, Evelyn sussurrou. Apenas medo por Mason. Eu posso. Elas chegaram aos serviços da família, onde uma escrivã com olhos cansados as direcionou para uma pequena área de espera. Evelyn sentou-se, a cadeira de plástico fria contra suas pernas. Ela observou um casal discutir do outro lado da sala. Uma mulher andando de um lado para o outro com uma pasta como a dela. Um pai embalando um bebê em um carrinho. A vida em todas as suas formas bagunçadas se movia ao redor dela. Pessoas lutando, curando, quebrando. Hoje ela era uma delas. Você tem certeza de que quer seguir com a mudança de nome? Megan perguntou suavemente. Evelyn olhou para a certidão de nascimento. Mason Oliver Hart. Seu filho merecia algo melhor do que um nome ligado a traição, negligência e arrogância. Um nome que o lembraria de alguém que não apareceu quando importava. Ela assentiu. Sim, ele merece um nome conectado ao amor. Não um legado de mentiras. Quando seu número foi chamado, Evelyn respirou fundo. Um arrepio percorreu sua espinha. A escrivã as direcionou para um pequeno escritório com pilhas de livros jurídicos e uma única janela com vista para o horizonte de Manhattan. Evelyn assinou linha após linha, documentos de custódia, avisos de separação financeira e, finalmente, a petição para mudar o sobrenome de Mason. A caneta tremeu em sua mão. Com um traço firme, ela riscou Hart, e abaixo, ela imprimiu o nome que carregava gerações de força silenciosa. Hartley. O nome de sua avó, o nome de sua mãe, o nome dela. Uma linha de mulheres que suportaram, sobreviveram, reconstruíram. Quando terminou, ela pousou a caneta com uma finalidade que ecoou mais profundamente do que a própria sala. A escrivã pegou os papéis, carimbando cada página com um baque firme e deliberado. Isso ainda não finaliza a mudança, ela explicou. Mas inicia o processo. Você será notificada da data da audiência. Evelyn assentiu. Ela já sabia. Ela havia pesquisado cada passo. Mas ouvir em voz alta ainda a fez apertar o peito. Ao saírem do escritório, Megan tocou seu braço. Como você se sente? Evelyn considerou a pergunta. Triste, aliviada, assustada. Talvez tudo isso, mas principalmente livre.
Isso parece pegar de volta algo que eu não sabia que havia perdido, ela sussurrou. Ela e Megan caminharam pelo tribunal, descendo os degraus para a brisa fresca da tarde. Evelyn olhou para o céu, imaginando Mason na pré-escola, colorindo dinossauros, sem saber que sua vida acabara de mudar. Não por causa de seu pai, mas porque sua mãe finalmente o escolheu em vez do medo. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de Bradley. Vamos conversar esta noite. Não complique. Evelyn não respondeu. Ela deslizou o telefone para o bolso do casaco, apertou a pasta e exalou lentamente. Isso não era complicado. Este era o começo da liberdade. E Bradley não tinha ideia do que estava por vir. O condomínio estava silencioso quando Evelyn entrou naquela noite. Um silêncio tão profundo e oco que parecia um aviso. Mason dormia em seu carrinho, seu pequeno peito subindo e descendo em ondas suaves e constantes. Evelyn não acendeu as luzes, ela não precisava. Ela havia memorizado cada canto daquele lugar, cada sombra, cada eco. Este era o lar que ela um dia acreditou que manteria sua família unida. Esta noite seria apenas um prédio. Ela levou Mason para seu quarto e o colocou na cama, alisando seu cabelo até que ele murmurasse e se enrolasse nos cobertores. Então ela voltou para a sala de estar e parou no centro do espaço, os pisos de mármore brilhando sob o fraco brilho da cidade que entrava pelas janelas. Esta era a vida que Bradley ostentava. A vida que ele usava como prova de que era um bom provedor, um homem de sucesso, um marido que mantinha sua família confortável. Mas nada disso nunca tinha sido dela. Evelyn foi primeiro à estante. Ela removeu a foto de família emoldurada da viagem deles para Cape Cod, as últimas férias onde Bradley ainda fingia amá-la. Ela a colocou de lado. Então ela pegou o álbum do bebê de Mason, as imagens do ultrassom, seu primeiro par de sapatos. Estas eram reais, estas eram dela. Todo o resto ficou. Ela se mudou para o quarto, arrumando com eficiência prática. Algumas peças de roupa, a pulseira que sua avó lhe deu, seu laptop, os suéteres favoritos de Mason, seus livros de histórias, o pijama de dinossauro sem o qual ele se recusava a dormir. Ela deixou para trás os vestidos caros que Bradley comprou depois de cada discussão, cada um pedido de desculpas que nunca correspondeu à ferida. Ela deixou os sapatos que ele escolheu para ela, as joias que ele jogou na cama como ofertas de paz. Ela não precisava de artefatos de manipulação, apenas memórias de amor. Quando as malas estavam cheias, 2 para ela, uma pequena para Mason, Evelyn as fechou lentamente, o som cortando o silêncio como uma lâmina. Seu peito apertou quando ela entrou na cozinha. No balcão estavam os restos de uma vida que ela um dia implorou para manter unida. A coleção de uísque de Bradley, os livros de receitas não usados que ele comprou para fingir que ainda compartilhavam hobbies, a máquina de café de luxo que ele insistia que eles precisavam. Ela olhou para tudo e sussurrou. Pegue. Pegue tudo. Mas ela abriu mais uma gaveta. Dentro estava a caixa Tiffany, elegante, azul, chique. Ela a levantou, abriu a tampa e tirou seu anel de casamento. Sua mão instantaneamente, chocantemente mais leve. Ela colocou o anel dentro da caixa e o colocou no exato local onde ela sabia que Bradley o veria. Então ela colocou o envelope pardo ao lado, cheio de provas, gravações e a petição que quebraria qualquer ilusão que Bradley ainda se apegava. Seu último ato antes de sair foi simples. Ela caminhou por cada cômodo uma última vez. A sala de estar, onde ela o esperava. O quarto, onde ela chorava em silêncio à noite. O corredor, onde ela andava com Mason durante as febres. A cozinha, onde ela sussurrava desculpas para si mesma por ser muito paciente, muito perdoadora, muito esperançosa. Ela parou na porta da frente, respirou fundo e apagou as luzes. Quando ela entrou no corredor, ela não olhou para trás. Nem uma vez. Porque a mulher que viveu naquele condomínio, machucada, duvidando, diminuindo,
Não era a mulher empurrando a mala em direção ao elevador esta noite. Esta Evelyn era diferente. Ela não estava apenas deixando um casamento. Ela estava deixando a versão de si mesma, que ficou tempo demais. As portas do elevador se fecharam com um leve tilintar. E pela primeira vez em anos, Evelyn sentiu a tênue e trêmula faísca da liberdade. O sol mal estava arranhando a borda do horizonte de Manhattan, quando Bradley Hart irrompeu pela porta da frente do condomínio, sua respiração ofegante, seu pulso frenético. A noite com Jenna havia se misturado em uma colagem nebulosa de luzes fracas, perfume e decisões ruins, mas isso não era incomum para ele. O que era incomum era o silêncio frio do apartamento. Ele chamou o nome de Evelyn, uma, duas, mais alto a cada vez. Nenhuma resposta. Ele checou o quarto de Mason. Vazio. Ele checou os armários, meio vazios. Ele checou as gavetas. Cuidadosamente raspadas, a ausência limpa mais aterrorizante do que o caos. Então ele viu o envelope, a caixa Tiffany e o nome Hartley. Algo dentro dele estalou. Por um momento ele ficou imóvel, agarrando o balcão como se o mármore pudesse firmá-lo. Mas uma vez que o choque se transformou em pânico, ele entrou em movimento frenético. Ele rasgou o envelope novamente, relendo cada documento como se as palavras magicamente mudassem. Mas não mudaram. As marcas de tempo, as gravações, os arquivos financeiros. Cada peça era um nó se apertando em seu pescoço. Ele cambaleou em direção ao espelho da sala de estar e viu seu reflexo desgrenhado, de ressaca e aterrorizado. Não, 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 ela não faria isso, ela não pode. Mas ela fez, e ela planejou isso tão silenciosamente, tão inteligentemente, que ele nem percebeu. A súbita percepção de como ela conseguiu reunir todas essas provas fez seu estômago revirar. Ela não havia ficado em silêncio porque era fraca. Ela havia ficado em silêncio porque estava se preparando. Ele bateu com o punho no balcão. Eu juro por Deus, Evelyn. Mas ameaças vazias não podiam fazê-la voltar. Seu telefone vibrou violentamente. Mensagens de texto de sua empresa. Cada uma fria e impaciente. Onde você está? Reunião com investidores em 30 minutos. Precisamos das projeções agora. A cor sumiu de seu rosto. A promoção que ele estava almejando. O investidor que ele estava tentando impressionar. O projeto que ele deveria apresentar. Tudo isso dependia dele entrar naquela sala de conferências como um homem no controle. E ele parecia um homem sendo esmagado. Ainda assim, ele se forçou a tomar banho, esfregando o cheiro persistente do perfume de Jenna. Ele vestiu seu melhor terno cinza carvão, ajustou a gravata 2, depois 3 vezes, tentando acalmar o tremor em suas mãos. Quando ele finalmente entrou no Mercedes e acelerou pela West Side Highway, a cidade embaçava ao redor dele. Ele ensaiou mentiras, plausíveis, estratégicas. Evelyn está emocional. Ela está sobrecarregada. Ela é instável. Ela está apenas me punindo por trabalhar demais. Mas a verdade era mais pesada do que qualquer mentira que ele pudesse criar. Se os parceiros descobrissem os registros financeiros que Evelyn descobriu, se soubessem que ele usou recursos da empresa para impressionar uma amante, se percebessem que ele adulterou contas pessoais, ele estava morto. Profissionalmente, legalmente, socialmente. Ele chegou à empresa na Park Avenue, já suando. A viagem de elevador até o 13º andar pareceu sufocante. Quando as portas se abriram, ele viu os olhos cautelosos de sua assistente. Eles estão esperando por você, ela sussurrou. Ele entrou na sala de reuniões. 10 rostos se viraram para ele, severos, desinteressados, desconfiados. E à frente da mesa sentava o próprio Sr. Jameson, expressão esculpida em pedra. Bradley, o presidente disse, voz calma de uma forma que fez todos os pelos da nuca de Bradley se arrepiarem. Precisamos discutir várias preocupações.
que foram trazidas à nossa atenção. O estômago de Bradley embrulhou. Preocupações? Já? Sua visão embaçou por um segundo, enquanto ele se perguntava. Ela já havia enviado algo? Alguém tinha visto algo? Jenna. Mas ele não teve tempo de pensar. Jameson juntou as mãos. Sente-se, Bradley. Isso vai demorar um pouco. E enquanto ele se sentava na cadeira, o coração batendo como um relógio de contagem regressiva, ele finalmente entendeu. Perder Evelyn foi apenas o começo. As verdadeiras consequências estavam apenas chegando. Enquanto Bradley estava sentado naquela sala de reuniões sufocante, enfrentando perguntas que ele não estava preparado para responder, Sloane Parker estava felizmente alheia ao incêndio que ela ajudara a acender. Ela estava deitada em seu sofá cor creme, embrulhada em um suéter grande, editando novo conteúdo para seu feed social. A luz da manhã entrou em seu apartamento em suaves raios dourados. Na tela do seu telefone, ela ajustou o brilho em uma foto do rascunho da legenda da taça de vinho da noite anterior. O sucesso tem um sabor mais doce no topo. Fim da citação. E veja agora. Então seu telefone vibrou. Bradley, 6 chamadas perdidas. Ela sorriu. Já? Homens como ele eram previsíveis. Entravam em pânico quando percebiam que sua diversão tinha consequências. Pegajosos quando a emoção se transformava em medo. Ela deixou o telefone tocar novamente. Ela gostava do poder de ignorá-lo. Mas quando a 7ª chamada veio, ela suspirou dramaticamente e atendeu. O que você quer? Ela disse entediada. Onde você está? A voz de Bradley estava rouca, frenética. Por que você não atende? Sloane revirou os olhos. Porque estou ocupada e seu tom é irritante. Qual é o seu problema? Ele não se preocupou em esconder o pânico. Evelyn foi embora. Ela se foi. Ela arquivou algo. Papéis de custódia, registros financeiros, a mudança de nome. Eu nem sei como ela conseguiu metade das provas que tem. Sloane parou no meio de sua granola. Oh, Bradley continuou, a voz falhando de desespero. Ela pode me arruinar. Ela pode arruinar tudo. Eu preciso que você apague tudo o que tiver. Fotos, vídeos, mensagens, tudo. Amber. Sloane riu. Riu de verdade. Um som suave e açucarado que o atravessou. Você acha que sou tão estúpida? A respiração dele engasgou. Sloane, por favor, isso é sério. Oh, eu sei que é sério, ela disse calmamente. Mas não se esqueça que eu te disse meses atrás para tirá-la da jogada. Você é quem ficou enrolando. Ele cerrou a mandíbula. Você não entende. Minha empresa, minha reputação. Sua reputação? Ela disse bruscamente. Bradley, querido, eu também tenho uma reputação. E se esta pequena tempestade se espalhar sobre mim, eu o eliminarei antes de deixar que você me arraste. Sua voz ficou gélida. Você está me ameaçando? Ameaçando? Ela bufou. Não, estou prometendo. Ela se levantou, caminhando em direção à sua penteadeira, onde guardava um elegante disco rígido externo onde havia armazenado todas as gravações, todas as confissões bêbadas, cada bobagem que ele já havia feito. Ela o tocou levemente com uma unha. Você acha que eu guardei tudo isso só por diversão? Ela disse. Sua alavancagem, Bradley. Foi tudo o que você sempre foi. Ele ficou em silêncio, e então ela girou a faca. Você trouxe instabilidade para minha vida. Se você implodir, você me levará junto. A menos que eu entregue a alguém a prova de que esta bagunça inteira é culpa sua. Você não faria isso, ela sorriu. Eu já fiz. Bradley congelou. O quê? Eu enviei um pequeno pacote para uma parte muito interessada ontem à noite, antes mesmo de você tropeçar para casa. Ela fez uma pausa. Você não achou que eu guardei todos esses arquivos para decoração, achou? Ele sentiu o chão sob ele inclinar-se. Sloane, para quem você enviou? Mas ela não respondeu. Em vez disso, ela desligou o telefone. A linha ficou muda.
Bradley olhou para o telefone, o coração despencando. Alguém mais tinha as provas. Alguém que ele não esperava. Alguém já o observando desmoronar. E no apartamento silencioso de Sloane, iluminado pelo sol da manhã, ela sussurrou para si mesma enquanto abria seu laptop. Que o jogo comece. É isso. O sublocado no Queens não era nada parecido com o condomínio impecável que Evelyn acabara de deixar para trás. No momento em que ela entrou com a pequena mão de Mason enrolada na sua e 3 malas empilhadas perto da porta, ela sentiu o ar mudar. Não luxuoso, não polido, não pisos de mármore ou tapetes caros, apenas real e dolorosamente pequeno. O apartamento cheirava levemente a carpete velho e limpa-limão. Uma única janela dava para um beco de tijolos. A cozinha mal era grande o suficiente para uma pessoa ficar em pé. Os móveis eram descombinados de segunda mão, gastos, humildes, mas era seguro. E, por enquanto, isso era o suficiente. Mason perambulou, arrastando seu dinossauro azul atrás dele. Mamãe, isso é um hotel? Evelyn forçou um sorriso. Não, querido. É nosso novo lugar por um tempinho. Onde está o papai? Sua garganta apertou. O papai está trabalhando. Mason assentiu, aceitando a meia-verdade com a inocência que só as crianças têm. Ele se encolheu no sofá velho, abraçando seu dinossauro. Em minutos, ele adormeceu novamente, sua febre ainda diminuindo, seu corpo exausto. Evelyn ficou no meio da sala de estar, de repente hiperconsciente do silêncio. Nenhum zumbido da cidade de 30 andares acima. Nenhuma máquina de lavar louça. Nenhum tilintar de copos. Nenhuma sombra de um homem chegando em casa tarde. Apenas ela. Apenas seus pensamentos. E o peso esmagador da realidade. Ela desabou em uma cadeira de cozinha bamba e deixou a cabeça cair em suas mãos. As lágrimas vieram rápido, não as silenciosas que ela costumava chorar debaixo dos cobertores para que Mason não ouvisse, mas soluços pesados e crus que abalaram todo o seu corpo. Ela chorou pela vida que perdeu, pela mulher que ela costumava ser, pela mulher que ela tanto se esforçou para se tornar, por cada pedido de desculpas que ela sussurrou para si mesma no espelho, por cada noite que ela ficou acordada esperando, por cada momento em que ela se convenceu de que amor significava resistência. Quando as lágrimas diminuíram, ela se sentiu esvaziada, oca, ainda estranhamente mais clara. Ela limpou o rosto e pegou a caneca lascada que o proprietário deixou para trás, servindo-se de café coado barato de uma máquina mais velha do que ela. O sabor era amargo, queimado, mas reconfortante. Ela abriu seu velho MacBook Air. Um canto rachado, uma tecla N pegajosa, mais lento que os dispositivos elegantes de Bradley. Mas era dela. Ela acessou seu e-mail, suas mãos ainda tremendo. A caixa de entrada estava inundada. Avisos da escola, atualizações do trabalho, contas automáticas. Então uma nova mensagem. De Nathan Cole. Assunto, apenas verificando Mason e você. Seu peito amoleceu. Ela abriu. Eve, sei que a noite deve ter sido muito. Mason vai ficar bem e você também. Se precisar de alguma coisa, remédio, jantar, uma pausa, me ligue. Você não está sozinha nisso, mesmo que pareça. Evelyn pressionou os dedos trêmulos nos lábios. Ela havia esquecido como era para alguém falar com ela com gentileza em vez de frustração, com carinho em vez de desprezo. Mason se mexeu no sofá, murmurando por ela. Ela correu, alisando o cabelo dele enquanto ele piscou para ela sonolento. Mamãe, ele sussurrou, isso pode ser casa agora. O coração dela se abriu. Talvez ainda não fosse um lar, talvez fosse apenas habitável, talvez fosse o começo do capítulo mais difícil de sua vida, mas ela segurou as bochechas quentes dele e sussurrou. Por enquanto, bebê, sim, esta é nossa casa. E pela primeira vez, ela sentiu um pulso de algo que não sentia há muito tempo. Não esperança, mas a possibilidade de esperança. Evelyn nunca havia pisado em um tribunal de família antes. Ela nunca imaginou que o faria.
No entanto, lá estava ela, de pé sob as zumbintes luzes fluorescentes do Tribunal de Família do Queens, agarrando uma pasta parda gasta cheia de cada pedaço de verdade que ela havia coletado. Suas palmas estavam úmidas, seu pulso estava alto em seus ouvidos. Ao lado dela, Megan estava alta e calma, irradiando o tipo de confiança que Evelyn podia emprestar apenas por estar perto. Lembre-se, Megan sussurrou, você não está aqui para atacá-lo, você está aqui para proteger seu filho. Evelyn assentiu, embora seu estômago parecesse estar se dobrando. Então Bradley entrou, arrogante, polido, vestindo um terno cinza chumbo, feito sob medida perfeito demais para um homem cuja vida estava desmoronando. Seu novo advogado, elegante, caro e visivelmente presunçoso, o seguiu. Bradley não olhou para Evelyn. Ele olhou através dela, como se ela fosse a que estava sendo julgada. Ele sorriu, inclinando-se para seu advogado. Ela parece exausta, ele murmurou. Isso será fácil. Evelyn ouviu, e Megan definitivamente ouviu, sua mandíbula apertou com fogo. Quando essa escrivã chamou seus nomes, eles entraram em uma pequena sala de audiências, onde um juiz com cabelos prateados e olhos penetrantes sentava-se atrás da bancada. Ela examinou a papelada com eficiência silenciosa antes de levantar o olhar. Senhora Hartley, o juiz disse gentilmente, você pode começar. Por um segundo aterrorizante, a voz de Evelyn se recusou a sair. Mas Megan tocou seu braço, firmando, ancorando, e algo dentro dela se destravou. Evelyn deu um passo à frente. Ela falou claramente. Suavemente, honestamente, ela descreveu as noites sozinha, a visita à emergência, a febre, a mensagem de voz, as cobranças inexplicáveis, as imagens das câmeras do prédio, os momentos em que Mason perguntou por que o papai não vinha para casa, a confusão que ele sentiu, a dor que ela tentou esconder. Sua voz tremeu apenas uma vez quando ela disse, meu filho merece consistência, meritíssimo. Ele merece um pai que aparece. O advogado de Bradley se levantou em seguida, pintando Evelyn como emocionalmente frágil, impulsiva e vingativa. Ele argumentou que Bradley forneceu estabilidade financeira, um alto padrão de vida e que uma falha temporária de atenção não deveria custar-lhe tempo com seu filho. O juiz ouviu educadamente, mas tudo mudou quando o juiz perguntou, Sr. Hart, você pode explicar as repetidas entradas às 3 da manhã em seu prédio, conforme mostrado nas imagens de segurança? Bradley enrijeceu. Funções de trabalho, noites tardias, networking e a mulher vista com você em 3 dessas noites. O juiz pressionou. Ele vacilou. Uma colega. Megan deslizou uma foto pela mesa, uma imagem tirada das imagens, o braço de Sloane em volta do dele, o rosto dela desconfortavelmente perto, o registro de data e hora, condenatório. Essa colega é a razão pela qual você perdeu a emergência médica de seu filho? Megan perguntou secamente. Bradley corou um vermelho de raiva. Isso é irrelevante. É extremamente relevante, o juiz interrompeu. Esta é uma audiência de custódia, não uma avaliação de desempenho corporativo. Bradley engoliu em seco, perdendo a confiança. Então veio o golpe final. Megan apresentou a gravação, a voz embriagada de Bradley, gabando-se de enganar Evelyn para assinar documentos financeiros ilegais. A expressão do juiz escureceu. Sr. Hart, ela disse com a voz firme, você colocou a mãe de seu filho em risco legal para sua própria proteção? Bradley gaguejou. Isso foi tirado do contexto. O juiz levantou uma mão. Nenhuma outra explicação é necessária. Naquele momento, Evelyn viu algo que havia esquecido que existia. Justiça. Justiça real, tangível. O juiz virou-se para ela com olhos firmes. Senhora Hartley, com base nas evidências apresentadas, o tribunal está inclinado a conceder a custódia física primária a você. Uma decisão final seguirá, aguardando revisão posterior.
Os joelhos de Evelyn quase cederam de alívio. Bradley pulou para seus pés. Isso é insano, ela está manipulando. Sente-se, Sr. Hart. A juíza disse bruscamente. Seu padrão de comportamento fala por si. Quando a audiência terminou, Evelyn saiu, sentindo-se mais leve, não vitoriosa, não triunfante apenas, mais segura. A luta não havia acabado. Mas pela primeira vez em anos, ela não estava perdendo. A semana após a audiência pareceu estranhamente silenciosa, como se a vida estivesse prendendo a respiração. Evelyn tentou construir uma rotina no pequeno apartamento do Queens, cafés da manhã simples, caminhadas para a pré-escola, videochamadas com Megan para atualizações legais. Ela estava fazendo tudo certo, tudo estável. Mas o universo não havia terminado de testá-la. Aconteceu tarde em uma noite de quarta-feira. Mason estava brincando com seus blocos no tapete gasto da sala de estar, quando de repente começou a tossir, suave no início, depois mais forte, mais apertada, seu pequeno peito subindo muito rapidamente. Evelyn correu até ele, colocando uma mão em suas costas. Mason, bebê, respire devagar para a mamãe. Mas ele não conseguia. Sua respiração veio rápida e superficial, seus olhos arregalados de pânico, sua mão apertando sua camisa. Não de novo. Não esta noite. Evelyn pegou seu inalador, tentando firmar suas próprias mãos trêmulas. Respire fundo, amiguinho, como o médico te mostrou. Ele tentou, mas o chiado ficou mais áspero. O medo atravessou a espinha de Evelyn. Ela o pegou em seus braços e saiu correndo pela porta, mal lembrando de pegar seu telefone. Na rua, ela estendeu a mão para chamar um táxi, sua voz falhando. Por favor, hospital, por favor. O motorista viu o terror em seu rosto. Entre. A viagem pareceu interminável. A respiração de Mason irregular contra seu peito. Evelyn continuava sussurrando. A mamãe está aqui. Você está bem. Fique comigo. Mesmo que sua voz estivesse tremendo tanto, era apenas um sussurro. Dentro da emergência, enfermeiras correram para a frente. Uma olhada em Mason foi o suficiente. Elas o levaram de volta para o oxigênio. Evelyn seguiu, o coração batendo tão forte que ela pensou que poderia explodir. E então, Eve, ela se virou. Nathan Cole estava lá, ainda de avental, exaustão em seus olhos, mas a preocupação afiando cada linha de seu rosto. Oh, Deus! Ela sussurrou. Nathan. Ele não conseguia respirar. Aconteceu tão rápido. Nathan gentilmente pegou seu braço. Ele está no lugar certo. Eles o estabilizarão. Você fez a coisa certa, trazendo-o imediatamente. Mas no momento em que ela tentou responder, um soluço abafado escapou dela. Nathan a puxou para um abraço firme e tranquilizador, sua mão quente na nuca dela. Ele está bem, Nathan murmurou. Eu estou bem aqui. Minutos depois, uma enfermeira voltou. Ele está estável. Seus níveis de oxigênio estão melhorando. Você pode vê-lo. Eu tremi. Evelyn exalou longa, tremendo, desabando de alívio. Eles caminharam até o quarto onde Mason estava deitado em uma pequena cama de hospital, uma máscara sobre o nariz, seus pequenos dedos tremendo. Evelyn correu para seu lado, beijando sua testa repetidamente. A mamãe está aqui, bebê. A mamãe está aqui. Nathan ajustou o tubo de oxigênio gentilmente. Ataques como este podem ser desencadeados por estresse ou exaustão. Algo mudou recentemente em seu ambiente? Evelyn desviou o olhar. Tudo mudou. Se você... Antes que Nathan pudesse responder, seu telefone vibrou em seu bolso. Bradley. Ela ponderou ignorar. Ela quase o fez, mas se ele descobrisse por outra pessoa, isso poderia complicar tudo. Ela atendeu baixinho. Olá? Música explodia ao fundo. Risadas, tilintar de copos. Ele estava em um bar. E agora, Eve? Bradley arrastou as palavras. Acabei de sair do escritório. Você precisava de algo? Sua voz falhou. Mason está na emergência. Silêncio.
Então, o quê? Por que você não ligou antes? Ele latiu, de repente sóbrio. Eu liguei. Ela sussurrou. Você não atendeu. Ele xingou, murmurando para alguém ao fundo. Me mande o endereço. Estou indo. Ele chegou 30 minutos depois. O hálito cheirando a álcool, a camisa manchada de cerveja derramada. Ele invadiu o quarto, tentando parecer indignado, preocupado, paternal. Nathan se postou protetoramente entre ele e a cama. Senhor, abaixe a voz. Seu filho está descansando. Bradley o encarou. E quem diabos é você? Nathan não se intimidou. O médico que cuidou de seu filho quando você não estava aqui. O golpe atingiu em cheio. O rosto de Bradley se contorceu. Evelyn estava ao lado de Mason, gentilmente o protegendo com seu corpo. Pela primeira vez, Bradley viu claramente Nathan ao lado dela, firme e calmo, enquanto ele entrava cambaleando, cheirando a álcool e arrependimento. E naquele quarto de hospital estéril, algo mudou. Bradley Hart percebeu que não estava apenas perdendo um caso de custódia. Ele estava perdendo a única coisa pela qual pensou que nunca teria que lutar. Sua família. Na manhã seguinte ao susto de Mason na emergência, Bradley entrou no prédio de escritórios da Park Avenue, parecendo um homem que envelhecera 10 anos da noite para o dia. Seu terno estava passado, mas a exaustão que o acompanhava era impossível de esconder. Seus olhos estavam vermelhos, seus passos irregulares. Ele mal havia dormido. Entre o silêncio de Evelyn, as palavras cortantes de Nathan na emergência e as consequências da audiência, ele sentiu o chão se mover sob seus pés de maneiras que ele não conseguia controlar. Dentro do lobby, os funcionários trocavam olhares, longos, pontuais, desconfortáveis. Não o respeito usual que ele esperava. Não admiração. Algo mais frio. Pena, suspeita, julgamento. Ele os ignorou e pegou o elevador para o 32º andar, ensaiando explicações em sua cabeça. Controle de danos, girar a narrativa, fazer-se de vítima. Ele havia feito isso 1000 vezes, mas quando as portas do elevador se abriram, sua assistente, Marcy, estava lá torcendo as mãos. Sr. Hart, os sócios pediram para vê-lo. Agora, seu estômago revirou. Por quê? O que está acontecendo? Ela engoliu em seco. É sério, ele passou por ela e caminhou em direção à sala de reuniões. Mas antes que chegasse, ouviu vozes baixas, tensas, inconfundivelmente, sobre ele. Cliente o viu gritando do lado de fora daquele restaurante. A influenciadora, qual é o nome dela? Sloane Parker. O vídeo dela. O RH sinalizou algo e a empresa emitiu registros telefônicos. Então outra voz cortou os murmúrios e as discrepâncias financeiras ligadas ao nome dele, se a esposa as perseguir, foram expostas. Bradley congelou. Discrepâncias? Esposa? Expostas? Seu pulso batia forte em seus ouvidos. Ele abriu as portas da sala de reuniões. Lá dentro estavam todos os sócios seniores, incluindo o Sr. Jameson, o presidente cuja aprovação Bradley havia adorado por anos. A expressão de Jameson estava esculpida em decepção. Feche a porta, Bradley, ele disse. Bradley obedeceu, suas mãos suando. Jameson cruzou as mãos. Nós recebemos várias preocupações, de clientes, do RH, da conformidade e de uma fonte anônima fornecendo extensa documentação. A boca de Bradley secou. Anônima? Jameson deslizou uma pasta para frente. Reconhece algo disso? Bradley a abriu. Ele sentiu seu interior desabar. Capturas de tela, fotos, vídeos com marcação de tempo, gravações, rastros financeiros, recibos de hotel, até sua mensagem de voz arrastada para Evelyn. E então, bem no fundo, um resumo bem digitado de cada decisão antiética que ele havia tomado no ano passado. Ele não precisava perguntar quem a enviou. Sloane. Claro que foi Sloane. A voz de Jameson cortou a névoa. Quer explicar algo disso? Bradley engoliu em seco. Isso foi tirado do contexto. Minha esposa está usando armas. Sua esposa, Jameson, interrompeu bruscamente. Não apresentou nada.
Isso chegou até nós independentemente. Sua respiração parou. Independentemente, o que significa que Sloane não apenas o traiu. Ela o fez com precisão cirúrgica. Jameson continuou. Seu comportamento reflete mal nesta empresa. A bebida, os casos, as irregularidades financeiras e sua conduta durante uma disputa de custódia ativa. Os sócios o observaram com nojo mal disfarçado. Com efeito imediato, Jameson disse: seu cargo está suspenso, aguardando uma investigação completa. Bradley sentiu a sala inclinar. Você não pode fazer isso. Eu construí esta empresa por anos. O que você construiu, Jameson disse friamente, você tem destruído com sua imprudência. Bradley bateu com a mão na mesa. Eu preciso deste trabalho. Eu preciso... Você precisava pensar nisso, Jameson respondeu, antes de arrastar a empresa para sua implosão pessoal. O silêncio sufocou a sala. Finalmente, Jameson acrescentou. Deixe seu crachá com Marcy. Bradley tropeçou para fora da sala de reuniões, raiva e medo se retorcendo dentro dele como um arame. Funcionários olhavam enquanto ele passava, alguns sussurrando, alguns evitando contato visual completamente. No elevador, a voz de sua assistente tremeu. Senhor, seu crachá? Ele o arrancou e o jogou na mão dela. As portas do elevador se fecharam, e enquanto eles desciam, Bradley Hart sentiu algo que não sentia há muito tempo, algo que ele nunca imaginou que poderia tocá-lo. Derrota. Não de Evelyn, não de Quartz, nem mesmo de Sloane, mas das consequências que ele pensou que era poderoso demais para enfrentar. O tribunal estava lotado na manhã da audiência final de custódia e mudança de nome. Evelyn sentou-se no banco de madeira do lado de fora da sala de tribunal 4B. Mason se encolheu ao lado dela com seu dinossauro debaixo do braço. Megan sentou-se do outro lado como um escudo silencioso. Evelyn tentou acalmar a respiração, mas seu coração batia forte contra suas costelas. Hoje não era apenas sobre custódia. Hoje era sobre identidade, estabilidade, liberdade. Bradley chegou atrasado. Claro que sim, ele caminhou pelo corredor sem se parecer em nada com o homem que costumava ser. Cabelo desalinhado, terno amassado, olhos vazios. Perder a empresa havia escavado algo dentro dele. Mas ainda assim, ele tentou usar a arrogância como armadura. Quando ele se aproximou, Evelyn instintivamente colocou a mão sobre a de Mason. A mandíbula de Bradley apertou. Você realmente acha que pode tirar meu filho de mim? Megan se levantou. Ele não é propriedade, Bradley. Antes que ele pudesse responder, o oficial de justiça abriu a porta. Processo número 47, Hart versus Hartley. Eles entraram. O juiz da primeira audiência sentou-se no banco, de olhos penetrantes e impossível de ler. Ela examinou a grossa pilha de documentos diante dela. Primeiro abordaremos a custódia. Em seguida, revisaremos a petição para mudança de nome de menor. O advogado de Bradley levantou-se. Meritíssimo, meu cliente está buscando a custódia conjunta, ele pode prover financeiramente, e ele tem sido um pai envolvido. Megan levantou uma sobrancelha. Envolvido? Meritíssimo! O anexo 19 mostra 97 faltas em busca em um ano. A juíza folheou as fotos. Megan apresentou capturas de tela de mensagens de texto, registros de chamadas não atendidas, imagens de segurança. Cada uma mais um prego em um caixão que Bradley havia construído com suas próprias mãos. Bradley se mexeu. Eu tinha obrigações de trabalho. A juíza não olhou para cima. E na noite da emergência médica do seu filho, onde você estava? Ele cerrou a mandíbula. Indisponível. Indisponível, Megan repetiu. Ele estava no River Café com sua alamante. Uma ondulação percorreu a sala. A juíza colocou os papéis. Sr. Hart, seu comportamento sugere um padrão de negligência e instabilidade. Com base nas evidências, o tribunal decide que a custódia física primária permanecerá com a mãe. Você terá direito a visitas supervisionadas a cada 2 fins de semana.
Bradley estremeceu como se tivesse sido esbofeteado. Supervisionadas, eu sou o pai dele. Ser pai, a juíza disse calmamente, é sobre presença, não biologia. Evelyn sentiu lágrimas arderem atrás de seus olhos. E agora, a juíza continuou, o pedido para mudar o sobrenome da criança. O advogado de Bradley se inflou. Meritíssimo, o pai se opõe veementemente. A juíza levantou uma mão. Antes de ouvirmos os argumentos, gostaria de ouvir a criança, se ele estiver à vontade para falar. Evelyn congelou. Meritíssimo, ele tem apenas 4 anos, será breve e gentil. Um oficial do tribunal ajoelhou-se ao lado de Mason. Oi, amiguinho, você pode dizer ao juiz como você gosta de ser chamado? Mason olhou para Evelyn. Então, para a juíza, sua voz pequena, mas clara. Eu gosto de Mason Hartley. Como a mamãe. Os ombros de Bradley caíram. E o papai? O oficial perguntou gentilmente. Mason hesitou. Papai é barulhento. Mamãe me deixa seguro. A sala de audiências ficou em silêncio. A juíza exalou, sua voz firme. O tribunal aprova a petição. Com efeito imediato, o nome legal da criança será Mason Oliver Hartley. Evelyn cobriu a boca enquanto as lágrimas finalmente caíam. Alívio, tristeza e triunfo se misturando em algo avassalador. Bradley se levantou furioso. Você não pode me apagar. A juíza encontrou seu olhar sem se intimidar. Você se apagou. É uma abelha. Os oficiais de justiça se moveram em sua direção enquanto ele esbravejava, mas Evelyn não ouviu o resto. Ela estava segurando Mason, que sorriu para ela e sussurrou. Mamãe, agora eu sou Hartley. E Evelyn sabia, no fundo de seus ossos, que ela havia feito o certo por seu filho. Os meses após a audiência se desenrolaram de maneiras que Evelyn nunca poderia ter imaginado, não perfeitas, não fáceis, mas pacíficas de uma forma que ela havia esquecido que existia. Lentamente, ela construiu uma vida que parecia sua pela primeira vez em anos. No início do outono, ela e Mason se mudaram do apartamento sublocado do Queens para um modesto apartamento de 2 quartos no Brooklyn. O prédio não era luxuoso, mas a luz do sol entrava pelas janelas todas as manhãs, aquecendo os pisos de madeira. De sua pequena varanda, ela podia ver uma fatia do horizonte de Manhattan, não a vista imponente e intimidante que Bradley antes ostentava, mas uma mais calma, distante e honesta. Mason amou o novo lugar imediatamente. Ele decorou seu quarto com adesivos de dinossauros, colou desenhos na parede com entusiasmo torto e dançou pela sala de estar todas as manhãs ao som de uma playlist que Nathan havia feito para ele. Músicas sobre bravura, sol e crescer forte. Evelyn também encontrou trabalho. Uma empresa de tecnologia em Boston ofereceu a ela uma posição de analista de dados remota depois que Megan encaminhou seu currículo. Pagava melhor do que qualquer coisa que Bradley já havia permitido seguir. Seu primeiro salário chegou com seu nome, seu verdadeiro nome impresso claramente no topo. Evelyn Hartley, sem sombras anexadas, sem vergonha, sem medo. Todas as manhãs, ela abria seu MacBook Air na pequena mesa da cozinha, café preparando ao lado dela, Mason cantarolando ao fundo. Não era glamuroso, mas era seguro. E era dela. Bradley permaneceu na foto, mas apenas por ordem judicial. Visitas supervisionadas a cada 2 fins de semana. Contato limitado, poder diminuindo. O boato no distrito financeiro era que sua suspensão havia se transformado em uma rescisão silenciosa. Várias empresas o colocaram na lista negra. Uma investigação de conformidade pairava. E Sloan, ela desapareceu no momento em que sua influência secou, bloqueando seu número e apagando-o de seu feed como se ele nunca tivesse existido. De todas as maneiras que importavam, sua queda estava completa. Mas Evelyn não a observou com vingança. Não mais. Ela a observou com distância, encerramento, finalidade.
Nathan, por outro lado, tornou-se parte de sua vida de maneiras gentis e constantes. Ele nunca pressionou, nunca apressou. Ele apenas aparecia quando Mason estava resfriado, quando Evelyn se sentia sobrecarregada, quando a vida parecia muito pesada para uma pessoa carregar. Ele consertou a cadeira bamba da cozinha. Ele trouxe comida para eles em dias longos. Ele ensinou Mason a pilotar um avião de espuma barato no parque. Em uma nítida noite de sábado, enquanto folhas laranjas caíam pela calçada, Nathan acompanhou Evelyn e Mason para casa. Mason correu na frente, perseguindo as folhas, rindo. Nathan diminuiu o passo, sua mão roçando a dela, não acidental, não tímida, mas cuidadosa. Ev, ele disse suavemente, eu sei que você passou pelo fogo. Eu sei que você ainda está se curando. Mas eu quero que você saiba, eu estou aqui. Não para substituir nada, apenas para construir algo novo se você quiser. Evelyn sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Não de dor, mas de reconhecimento. Pela primeira vez, o homem parado ao lado dela não estava pedindo para ela diminuir, se desculpar ou suportar. Ele estava oferecendo parceria, respeito, um futuro. Semanas depois, em uma noite tranquila perto do farol em Cape Cod, seu lugar favorito desde a infância, Nathan se ajoelhou na areia com Mason, segurando a caixa do anel ao lado dele. Mamãe, Mason sussurrou. Podemos ficar com ele. Evelyn riu em meio às lágrimas. Nathan olhou para ela, os olhos firmes. Case-se comigo, Evelyn. Vamos construir a vida segura que você merece. Seu sim não foi dramático, não foi alto, não foi desesperado, foi pacífico. Certo, inteiro. O tipo de sim que uma mulher dá quando ela finalmente se escolheu e encontra o amor esperando pacientemente do outro lado. E enquanto as ondas batiam nas rochas, o céu mudando de dourado para violeta, Evelyn Hartley percebeu que ela não havia apenas sobrevivido ao seu passado. Ela havia dado um passo em seu futuro livre, amada e sem medo. E assim, nossa história chega ao fim. Mas você, sim, você, a alma maravilhosa ainda sentada aqui conosco, você não ficou até este momento por acidente. Algo na jornada de Evelyn te tocou, despertou uma memória, ou sussurrou uma verdade que você já sabia, mas não havia dito em voz alta. A vida tem uma maneira silenciosa de nos mostrar reflexos de nós mesmos através das batalhas de outras pessoas. A história de Evelyn nos lembra de algo que Marco Aurélio escreveu. O que está no caminho, torna-se o caminho. A dor pode se tornar propósito, a traição pode se tornar clareza. E ir embora não é fraqueza, é sabedoria. Muitos de nós ficamos tempo demais em lugares que nos encolhem. Mas a cura começa no momento em que nos escolhemos, mesmo que nossa voz trema. Então, se você está carregando seu próprio peso esta noite, lembre-se, você merece paz, você merece segurança, você merece uma vida construída no respeito, não no medo. Pequenos passos contam, coragem silenciosa conta. E você, meu amigo, é mais forte do que pensa. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, por favor, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Não pelo algoritmo, mas para que mais pessoas como você possam encontrar um pouco de esperança exatamente quando mais precisam.